Olá, galera do curso de 500 questões de Direito Eleitoral. Chegamos ao nosso bloco número 7 da primeira aula. Hoje nós vamos responder as questões de número 31 à questão número 35. Se você ainda não adquiriu o curso de 500 questões comentadas de Direito Eleitoral, acesse o site eleitoralcombruno.com.br. Vamos então à questão número 31 de 2014, Banca CESP. Câmara dos Deputados foi cobrado para analista legislativo. Veja só. Acerca dos princípios do direito eleitoral, julgue os itens a seguir. O princípio da anualidade da lei eleitoral foi consagrado no sistema jurídico brasileiro pela Constituição Federal. Muito bem, temos aqui a previsão do artigo número 16 da Constituição, certo? Cujo texto pertinente, originalmente, limitava-se a estabelecer que a lei que alterasse o processo eleitoral só entraria em vigor um ano após a sua promulgação. Bom, é importante que nós dividamos o artigo 16 no tempo. Nós temos aqui o artigo 16 antes da emenda 4 de 93 e depois. Antes é justamente isso que prevê a questão 31. A lei que alterava o processo eleitoral, ela somente entraria em vigor um ano após a promulgação. Então, nós tínhamos aqui o que chamamos de vacatio legis. No entanto, após a edição da emenda 4 de 93, esse artigo 16 alterou. Então, como que ele ficou? Ficou assim: a lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação. Então, a vigência junto com a publicação, não se aplicando à eleição que ocorrer até um ano da data de sua vigência. Então, nós temos aqui o novo princípio da anualidade conforme a alteração pela emenda 4 de 93. Então, a questão 31, ela está correta, porque realmente é compatível com essas mudanças. Vamos a 32, cobrada pela Banca CESP, ano 2014, promotor de justiça, Ministério Público do Estado do Acre. Assinale a opção correta acerca dos princípios constitucionais relativos aos direitos políticos. Letra A. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de 65 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Essa letra A, ela está falsa, por conta disso daqui. Maiores de 65 anos. Somente se torna facultativo maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 e os analfabetos. Então, os analfabetos aqui e a terceira parte da letra A estaria correto, só que os maiores de 60 anos incorreto. Nós encontramos isso no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição. Então, se você quiser anotar, artigo 14, parágrafo 1º, ok? Letra B. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil por um período superior a 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Falso. O alistamento eleitoral e o voto, ele é vedado para os estrangeiros e os conscritos. Essa é a previsão do parágrafo 2º do artigo 14. Veja só o que diz o artigo 14, parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Letra C. O pleno exercício dos direitos políticos e o domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo mínimo de um ano antes do registro da candidatura são condições de elegibilidade. Bom, o pleno exercício dos direitos políticos, ok, domicílio eleitoral também, só que o prazo mudou. Hoje, o prazo de domicílio eleitoral para requisito de elegibilidade não é mais um ano, e sim 6 meses. Foi uma das mudanças da legislação provocadas pela Lei 13.488 de 2017. Então, letra C, falsa. Letra D, o militar alistável ele é elegível e, contando menos de 10 anos de serviço, deve ser agregado pela autoridade superior. Se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Onde que eu encontro essa previsão? Você encontra isso no artigo 14, parágrafo 8º. Então, veja. Qual que é o problema dessa letra D? Porque, na verdade, passará para a inatividade
se contar mais de 10 anos de serviço. Olha a previsão do inciso 2º. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente do ato da diplomação para a inatividade, ok? Então, essa letra D, ela está incorreta. Não é menos de 10 anos de serviço, mais de 10 anos de serviço, conforme o inciso 2º do parágrafo 8º. Sobrou, então, a letra E. A soberania popular ela é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, letra E está corretíssima, porque está de acordo com o artigo 14 da Constituição Federal, caput. Então, questão 32, letra E é o nosso gabarito, tá bom? Vamos à questão número 33, ano 2014, IADES, TRE Pará, analista judiciário, taquigrafia. A respeito dos princípios constitucionais eleitorais, precisamos marcar aqui a correta. Veja, pelo princípio da elegibilidade, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Muito bom. Nós encontramos essa previsão lá no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Por isso que na questão 33 está correta, vamos marcar ela como gabarito, mas vamos analisar as outras. B. Em rol exaustivo são condições de elegibilidade: a nacionalidade brasileira, o alistamento eleitoral e o pleno exercício dos direitos políticos. Tanto a nacionalidade quanto o alistamento e o pleno exercício dos direitos são condições de elegibilidade, sim. No entanto, o rol não é exaustivo. Nós temos aqueles princípios explícitos, no artigo 14, parágrafo 3º, traz eles, mas nós temos princípios implícitos, condições implícitas de elegibilidade, espalhadas pela Constituição. Então, não é um rol exaustivo. Letra C. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos não poderão ser reeleitos para um novo período subsequente. Olha, há permissão para uma reeleição consecutiva. O que eu não posso é ter mais de uma reeleição consecutiva permitida. Então, exerceu por 4 anos, pode mais 4, precisa ficar 4 anos de molho naquele cargo que ele está disputando, não é? E aguardar mais um período para que ele possa se candidatar. Veja, eu estou falando para o mesmo cargo, ok? Então, a letra C está falsa, porque eles poderão sim ser reeleitos para o novo período subsequente. Letra D. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores e os prefeitos devem renunciar os respectivos mandatos até 3 meses antes do pleito. Falso. Até 6 meses antes do pleito. Ah, professora, onde que eu encontro isso? Vamos lá. Você encontrará isso no parágrafo 6º do artigo 14. Artigo 14, parágrafo 6º diz: para concorrerem a outros cargos, o presidente, os governadores do Estado e Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, tá bom? Letra E. No território de jurisdição do titular, os cônjuges dos governadores são elegíveis sem exceção. Falso, são inelegíveis. Vamos imaginar o seguinte, dependendo do caso, né, obviamente. Então, tem exceção. Governador: eu posso me candidatar no território de jurisdição do titular para deputado estadual? Não. Salvo, nós temos algumas exceções. Vamos imaginar que o governador, vamos imaginar que essa cônjuge, né, desse governador,
deseja se candidatar ao mesmo cargo de governador. Então ele está exercendo o primeiro mandato. Ele poderia exercer um segundo? Poderia. Mas aí vamos imaginar o seguinte, quem quer candidatar a governador é ela. Então ele renuncia 6 meses antes do término do mandato e ela poderia exercer aquele mandato de governador, por exemplo, sem nenhum problema. Então há exceções a serem averiguadas. Não é pleno, ok? A letra E está falsa. Nós marcaremos aqui como gabarito na questão 33, letra A. 34 foi cobrado em 2014, Banca Vunesp, e pediu para nós aqui a literalidade do artigo 16 da Constituição. Sobre a legislação eleitoral, vamos marcar a correta. A. A lei ou resolução do TSE que alterar ou regulamentar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. O artigo 16 da Constituição ele é muito claro. Ele não fala de resolução, ele só fala de lei. Então é a lei que alterar o processo eleitoral e nem se fala em regulamentar. Ok? Letra A, falsa. B. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, ok? Não se aplicando à eleição que ocorra no exercício seguinte à sua publicação. Falso. O artigo 16, nesse finalzinho, diz não se aplicando à eleição que ocorra um ano após a data de vigência. Então, falsa a letra B. C. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Muito bem, aqui nós temos a literalidade do artigo 16 da Constituição. Então, questão 34, vamos marcar a letra C. Letra D, a lei ou resolução, já vamos eliminar aqui, não há essa previsão de resolução no artigo 16, tá bom? E questão 35, para fecharmos esse bloco 7, foi cobrada pela Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados. Acerca dos princípios do direito eleitoral, vamos julgar os itens a seguir. Entre os princípios norteadores do direito eleitoral brasileiro, incluem-se o princípio da igualdade, o princípio do devido processo legal, o princípio da publicidade e o princípio da preclusão ou da eventualidade. Muito bem, todos esses princípios norteiam o direito eleitoral brasileiro. Uns são puramente eleitorais, né? Como nós temos, por exemplo, o princípio da anualidade, mas todos esses aqui que são constitucionais se aplicam ao princípio, ao direito eleitoral brasileiro. Por isso que nós marcaremos como correto na questão 35. Tá certo? Desta maneira, fechamos esse bloco número 7. Me acompanhe nas redes sociais, @professor Bruno Eleitoral, no Instagram e no Facebook, @professor Bruno Oliveira. Bons estudos para vocês e até o bloco número 8. Tchau, tchau.